noite a todos os colegas vereadores, na pessoa do nosso presidente. Mais uma vez, boa noite, público presente. Gostaria de começar falando sobre os requerimentos que fiz na semana passada. Na semana passada nós tivemos uma sessão diferenciada, então não pude falar a respeito desses requerimentos. O primeiro, de número 275, diz respeito à população que mora lá em São João de Pitiba. Lá em São João de Pitiba já foi levada uma cadeira odontológica e já está lá. Falta apenas instalar, comprar os materiais permanentes, que são os instrumentos de utilização, e os materiais de consumo, que são os materiais usados pelo odontólogo. Então está precisando apenas esta parte. Ela já está lá há alguns dias, aliás, meses. Então a gente está reivindicando que aquele equipamento seja totalmente instalado, que tenha condições para que o dentista possa ir lá e fazer o atendimento daquela população que também pertence à Piúma e que necessita dos atendimentos. Então o primeiro requerimento foi nesse sentido, de que aquele equipamento seja completamente instalado e que esses serviços comecem a ser ofertados lá em São João. O segundo requerimento, de número 280, foi um voto de louvor ao programa desenvolvido pela Polícia Militar chamado PROERD, Programa Educacional de Resistência a Drogas e Violência. A gente fica muito feliz quando vê um evento desse acontecendo, e a gente sabe que existem ferramentas sim para que nós possamos utilizá-lo, mostrar aos nossos adolescentes, aos nossos jovens e fazer um futuro diferente. Então a gente tem que louvar sim essa iniciativa da Polícia Militar de fazer essa prestação de serviço, escolher uma turma de 6º ano da escola, fizeram alguns ensinamentos de como se resiste à droga e violência e eles puderam ali se formar, e a gente fica muito feliz de ver uma luz no fim do túnel, de que ainda há a possibilidade de não deixar que os nossos adolescentes e jovens se enveredem por esse tipo de caminho, ou que cheguem lá na sua fase adulta com algum tipo de comprometimento. Então a gente fez, e foi aprovado por todos os vereadores, um voto de louvor à Polícia Militar, e aqui pedimos que dê ciência a todas as pessoas envolvidas para que eles saibam que nós ficamos felizes, a Câmara de Piúma fica feliz, no sentido de ver que ainda existem ferramentas de que a gente possa alcançar o público e fazer com que essas crianças mudem um pouquinho o contexto ou a visão que eles têm a respeito de drogas e violência. E fiz também um outro requerimento de número 287, que é mais uma vez solicitando, nos foi enviado já no início do ano até o mês de junho, os relatórios do Conselho Intermunicipal da Saúde. A gente pede que continue sendo enviados esses relatórios, de julho para cá não foram feitos, então a gente solicita para que a gente possa continuar avaliando, para que a gente possa continuar verificando como tem sido a utilização desses gastos na saúde. Outro ponto que eu queria tocar é ficar feliz que depois de muito tempo falando sobre folha de pagamento, já vimos um primeiro passo. Há uma notificação recomendatória do Ministério Público, tanto para a Câmara como para o Executivo, e que altere algumas coisas e que dê informação para saber como andam isso. Já que transparência não temos, não é respeitado, o Ministério Público está fazendo o seu papel judiciário de pedir ao Executivo que mostre como estão as coisas. Que não haja desvio de função, que não haja nepotismo, que não haja nível de escolaridades incompatíveis. Então ficamos felizes. E depois de muito falar, vemos um primeiro passo e vamos continuar em cima disso para que a gente possa caminhar e fazer todas as mudanças que são necessárias. Mudanças essas, digo, que não vimos ainda acontecer. Esperamos que elas ainda aconteçam. Mas ficamos felizes, porque o Ministério Público está entrando em parceria junto com a Câmara dos Vereadores para que esse tipo de problema não seja perpetuado, uma vez que desde julho nós não vimos a folha de pagamento mais ser divulgada, como manda a lei federal de transparência, então a gente não sabe como as coisas estão acontecendo, então não temos como avaliar, e o Ministério Público vai ser um parceiro, como sempre foi, para poder fazer a atuação no sentido de folha de pagamento. Outro assunto que eu gostaria de falar, e eu citei alguns dias atrás, sobre a Secretaria de Assistência Social. Naquele dia falei que a secretária estava viajando, mas assim que chegou me procurou, fizemos uma reunião e ela pôde me dar esclarecimento sobre os dois assuntos que abordei aqui e gostaria de trazê-los novamente. O primeiro assunto foi que a van da assistência social, por uma burocracia simples, não está circulando porque a secretaria não tem dízimo. E ela pôde me dar, eu tenho aqui todas as documentações, onde ela me mostrou que a Secretaria de Assistência Social fez a sua parte, mas o entrave é nas outras áreas do Executivo.
continua parado, continua moroso, continua burocrático, por isso a van continua parada. Então ela pôde dizer todos os ofícios, memorandos, todos os encaminhamentos que fez, e nós pudemos constatar que realmente a Secretaria de Assistência Social fez a sua parte, mas o Executivo ainda não. Então ainda continua parada e não sabemos por quanto tempo vai ficar parada até que se resolva esse impasse da Secretaria poder abastecer aquela van com o diesel. E o outro assunto que eu abordei na época foi sobre o Conselho Tutelar, que ela também pôde me mostrar que existem sim algumas dificuldades, porém a Secretaria está sendo parceira, está tentando se movimentar para que oferte uma melhor condição de trabalho àqueles servidores. Inclusive ela me deu uma informação muito interessante, que aqueles servidores não recebiam, nunca receberam auxílio alimentação, e a partir deste ano começaram a receber. Então, para quem recebe um salário de R$1.000, R$250 é 25% do seu salário. Então a Secretaria de Assistência Social está sim se mobilizando. Porém, existem ainda alguns outros objetivos e metas a serem alcançados para que aqueles funcionários exerçam plenamente as suas funções. Uma delas é a ferramenta tão importante quanto a internet. E aí ela pôde me dizer, e uma explicação que ela disse foi: a empresa contratada anteriormente não ofertava o serviço adequadamente, então corta o contrato e cancela porque o serviço não é efetuado. Vamos mudar para uma outra empresa de internet, só que essa outra empresa de internet necessita do telefone. Se o telefone estiver cortado, então não funciona. Então trocou 6 por meia dúzia. Precisa avançar um pouquinho e ofertar a eles a questão de internet. É uma burocracia simples, no meu entendimento. Fizemos as sugestões, conversamos, esperamos que nos próximos dias, meses, não sei quanto tempo, essa situação seja resolvida e a gente consiga alterar o contexto do Conselho Tutelar. Quero sim também abordar um outro tema, Orla. Alguns amigos, colegas vereadores já pudemos falar, e aí vou expressar a minha opinião. Na minha opinião, existe um contrato, existe um edital e a licitação aconteceu. Sim, a licitação aconteceu. É um benefício para o nosso município? Claro que é. Esperamos sim que isso seja. Digo que tem 11 vereadores aqui, tenho certeza que todos esses 11 vereadores são a favor de P1, todos. Não faço exceção nenhuma. Só que a gente precisa ter critério. Quando a gente vê, passa lá e vai no local e verifica que existem algumas coisas que não estão tão favoráveis com o contrato, precisa ser corrigido. Expor o problema não é fazer acusação, é sugerir que alguma coisa possa ser mudada. E essa função é do Executivo, não do Legislativo. E aí a gente precisa de alteração. E nós passamos lá e vimos que a areia realmente estava suja. Se a areia está suja, cada caminhão tem 12 metros cúbicos de areia. R$ 32,80 dá aproximadamente R$400. Quantos caminhões foi jogado lá de areia irregular e agora taparam aquela areia e jogaram uma outra por cima? Isso é irregularidade. Então a gente queria que fosse solucionado. Passamos lá e visualizamos que existiam máquinas e funcionários da prefeitura lá. Mas essa não foi o combinado. O Estado queria ceder tudo. Não ia ser o município ia fazer a licitação da areia. O que fizemos? Fizemos o nosso papel de vereador. Fomos ao secretário de Meio Ambiente, sentamos para conversar, porque aquilo ali também diz respeito à pasta dele, e ele disse que está avaliando todas as perguntas, todos os questionamentos que fizemos para nos trazer solução. Não tinha o contrato em mãos, agora creio que tenha, e vai sentar conosco e nós vamos trazer aqui aquilo que é melhor. Mas vimos que já mudou, sim, já mudou. Mas nós nos movimentamos, esse é nosso papel, essa é a nossa função. Ajudar o Executivo a fazer bem. Não estava com a caçamba completa de 12 metros cúbicos? Verifica. Então nós sugerimos, não está legal. Veja, a areia está suja. Vamos ver por que o Areal não fez. Talvez tenha um problema lá no Areal de licenciamento. Talvez aquela areia primeira não se recolhe, se junta para depois utilizar de outra forma. Bom, o interessante é que vemos que há possibilidade de mudar. E o nosso papel aqui não é acusador, é sugestionador. Nós estamos aqui para colaborar com o nosso município. Tá? Então fizemos o nosso papel e vamos continuar fazendo para que a gente possa trabalhar nisso. Para finalizar, para não estender muito, doutor, obrigado pela compreensão, quero citar o diálogo com o magistério. Que bom que o diálogo aconteceu, que bom que os professores retornaram à sala de aula, mas quero fazer um alerta. Ainda não recebemos o plano do magistério e aí para ser votado nós temos um prazo.
As nossas sessões se encerram logo mais. Se não cumprir o prazo, talvez não dê tempo de votar. E nós 11 nos comprometemos a votar a favor dos professores. Mas o executivo precisa mandar o plano para cá, porque se demorar não terá tempo hábil. Muito obrigado, essas são minhas palavras. Deus abençoe a cada um de vocês.